se você pudesse abrir seu consultório, seguindo uma estrutura validada, tendo lucro já no primeiro mês, atraindo somente pacientes particulares e lucrativos, mesmo que você hoje seja um recém-formado ou nunca tenha tido um consultório antes, ou que ainda você nem tenha construído a sua carteira de pacientes, seria interessante para você? Se você pretende abrir seu consultório de forma assertiva, com uma estrutura pronta já para o seu crescimento, com pacientes já pré-agendados, aguardando ansiosamente para a sua inauguração, então vai para um ambiente silencioso, reserve ali alguns minutos, porque esse vídeo contém informações que irão fazer você economizar milhares de reais antes mesmo de abrir sua clínica odontológica. Olá, tudo jóia? Nos próximos minutos você vai aprender todo o passo a passo comprovado para abrir seu consultório odontológico, tendo lucro já no primeiro mês e sem depender de convênio. Você vai aprender tudo de como construir a sua carteira de pacientes particulares e altamente lucrativos. Mesmo que hoje você seja um recém-formado ou nunca tenha tido um consultório antes, ou até mesmo está na fase de construção da sua carteira de pacientes particulares. Eu sou o Leandro Silva, mais conhecido como Léo, sou dentista e especialista em gestão de alta performance de clínicas e consultórios odontológicos. Me formei não só em odontologia, mas também em administração de negócios, e nos últimos 10 anos eu ajudei centenas de dentistas a estruturarem, desenvolverem e gerenciarem melhor seus consultórios odontológicos. Fui responsável por ajudar muitos dentistas a abrirem seus consultórios, além também de colocar minha pele em risco, empreendendo dentro do mercado odontológico com várias clínicas, desde clínicas grandes até clínicas menores dentro de shopping center. Acumulei um conhecimento muito grande e por isso eu sei exatamente quais são os seus medos, quais são os erros básicos e tudo aquilo que impede de um dentista ter um consultório lucrativo desde a fase do planejamento inicial até a sua inauguração. Sendo assim, eu quero te mostrar onde que um dentista pode estar perdendo dinheiro sem saber e sem perceber isso. E foi a partir de todas essas experiências e conhecimento que eu criei um padrão de tudo aquilo que funciona e do que não funciona e que pode impactar no sucesso do seu consultório. Por isso que eu desenvolvi um método. Melhor do que isso, eu desenvolvi um mapa de todos os passos que você precisa seguir para então ter um consultório, uma clínica altamente lucrativa e próspera. E esse mapa pode ser seguido por qualquer dentista que queira então abrir um consultório de forma estruturada, com uma temática já validada, para que você possa ter lucro já no primeiro mês, mesmo que você esteja começando do zero. Sempre que converso com os meus alunos que abriram seu consultório odontológico, eles me falam que uma das melhores conquistas que tiveram foi então ter o seu próprio negócio, o seu próprio consultório. E entre os benefícios que eles comentam são, primeiro, ter a possibilidade de exercer a odontologia que sempre sonharam. Deixar de trabalhar para outras pessoas, outras clínicas, ou até mesmo parcerias que não fazem nenhum sentido. Na verdade, prejudicam mais do que ajudam. Relatos de que mesmo ganhando bem onde trabalham, sentiam que era algo insustentável a longo prazo e que precisavam ter algo mais sólido para ter um futuro profissional melhor. Essa insegurança vem após discutir nos locais onde trabalham várias ações de melhorias e nunca serem aceitas. E aí ficavam de mão atada, sem ter o que fazer, apenas seguindo o jogo. O que acontecia na clínica, simplesmente eles estavam ali presentes. E isso aconteceu muito, inclusive com uma das minhas alunas, a doutora Débora Rocha. E para ela ainda foi um pouco mais complicado. Ela trabalhava em um consultório dentro de uma clínica e aí começou a perceber que praticamente todos os tratamentos que ela fechava já era suficiente para arcar com todos os salários, todos os gastos da clínica inteira. E o pior, que ela nem recebia nem a metade do que ela produzia e era muito pouco valorizado por isso. Dá uma olhada no que ela mesma fala. Oi gente, meu nome é Débora, sou cirurgiã dentista, me formei em 2011 e assim que me formei tive a oportunidade de conseguir um trabalho logo de cara. Consegui trabalhar numa clínica durante 6 anos e lá era uma clínica até grande, era uma clínica popular que tinham 3 consultórios e eu entrei para atender exclusivamente convênios.
A média de faturamento da clínica era em torno de R$50 mil, e eu percebia que metade dessa produção, quem realizava era eu. Com 6 anos que eu estava trabalhando lá, eu percebia que eu precisava sair da zona de conforto. E foi aí que eu decidi começar a pensar, montar meu consultório. Viu só? Será que isso também não está acontecendo com você? Bom, eu preciso ser sincero com você. A verdade é que empreender envolve vários riscos, tem muitos desafios e principalmente você vai ter que sair da sua zona de conforto. Mas, por outro lado, a sensação de ter liberdade, de ter seu tempo, fazer a sua agenda conforme a sua necessidade, ter a sua liberdade financeira, sem ficar preso a nenhum acordo com percentual, com clínica ou comissionamento de forma limitada. Você tem ali a liberdade de escolher com quem você quer trabalhar, com qual time você quer trabalhar, contratar, formar, e quem realmente pode te ajudar a tirar toda a sobrecarga que tem com você e fazer seu consultório crescer. Ter um consultório vai te fazer ter a odontologia que você sempre teve orgulho de fazer e sonhou em trabalhar. Enfim, você vai construir seu consultório, vai realizar um sonho e não há nada mais gratificante e que mais valoriza você. Talvez você esteja afirmando para si mesmo que nem tudo são flores. Afinal, muitos dentistas já abriram consultório e não conseguiram ter sucesso. E é claro que isso é verdade. E é mais comum do que você imagina. Eu mesmo já vi vários dentistas passando por dificuldades dentro do mercado odontológico e não conseguindo fazer o seu consultório prosperar. E aí, quer saber por que isso acontece? O problema é que em 98% dos casos não está ligado à capacidade técnica do dentista. Longe disso. Afinal, só no Brasil tem 3 entre as principais faculdades de odontologia do mundo. O maior problema de um dentista é querer entrar então numa corrida de carros, mas só que antes de iniciar, ele não se preocupou em abastecer o carro, calibrar os pneus, olhar o motor e simplesmente no meio do percurso que ele percebe então que houve algum problema e acaba desistindo aí. Mas como assim, Léo? O que isso significa? É exatamente você pretendendo abrir seu consultório, mas está ali focando somente nas vendas, de como colocar mais pacientes, o que investir em marketing, sem antes mesmo ter montado um planejamento e seguido uma estrutura correta para que o seu consultório tenha sucesso. E o pior, talvez você está tendo que pagar para ver se vai dar certo, correndo o risco, colocando a sobrevivência do seu consultório em xeque. Segundo uma pesquisa do Sebrae, mais de 64% dos consultórios odontológicos fecham em menos de 2 anos. Você sabia desse dado? Agora vem a pergunta, por que isso acontece? Porque a primeira etapa, que é a fundação de um prédio, que é a etapa mais importante, ela acaba sendo negligenciada. E aí você vai ver que o prédio todo vai acabar desmoronando e não tem mais nada do que fazer. Porque antes de decidir abrir o consultório, você precisa ter um planejamento completo, do zero até o dia da sua inauguração, tendo lucro já no primeiro mês, apenas seguindo um passo a passo, um mapa, com o caminho que você deve percorrer. E é exatamente para evitar esse tipo de prejuízo que eu listei aqui 3 erros super comuns que impactam na sobrevivência de um consultório e que eu quero te explicar agora em detalhes. O primeiro erro mais comum é no planejamento do seu negócio. É exatamente no momento em que você vai verificar se deve alugar uma sala, se deve montar seu consultório ou se até mesmo você está pronto para comprar uma clínica já em funcionamento. Por isso você precisa saber como fazer uma pesquisa de mercado, como escolher o imóvel ideal para dentro do seu projeto, se deve ou não ter uma sociedade e como montar essa sociedade para não ter dor de cabeça futura. E principalmente ter um passo a passo para negociar dentro dessa sociedade quais serão as responsabilidades de cada uma delas e até mesmo com quem que você vai escolher para ser seu sócio. Pois, do que adianta fazer um grande investimento, montar a clínica do seu sonho e lá na frente você vê que não deu certo, não foi nem por um insucesso da clínica, mas por um erro no planejamento inicial que você não fez bem feito. E é como se você tivesse então comprado uma passagem de avião, ter feito um voo tranquilo, porém na hora que pousou você viu que foi para o destino errado. E agora, o que fazer, né? Será que você não está desperdiçando seu dinheiro, tempo e energia para aprender esses erros,
sendo que você poderia evitá-los desde o início, o segundo erro, mais comum também, é uma falha no seu planejamento financeiro. O que mais vejo são dentistas que não planejaram corretamente durante a abertura de seu consultório. Muitos nunca tiveram experiência com obras, não sabem nem dimensionar o que é essencial para a abertura da clínica, gastam demais com o que não deveriam e, durante a fase de inauguração do consultório, já começa com a corda no pescoço, porque já não tem mais dinheiro, todo o recurso já foi utilizado e agora tem urgência para recuperar todo o investimento que foi feito. E aí esse descontrole, gastando mais do que deveria, em alguns casos até assumindo dívidas desnecessárias, fazendo com que você abra o consultório com a corda no pescoço, é o que faz então com que o seu consultório já comece a funcionar, já sobrecarregado financeiramente. E com isso, você acaba comprometendo o sucesso do seu consultório por questões básicas, como falta de capital de giro, falta de recursos para investir em marketing, falta de condição financeira para contratar uma equipe eficiente. Todo negócio ele precisa de um tempo natural para se consolidar e estabilizar ali no mercado. Mas como você já começou errando, a todo momento você está tendo que apagar incêndio, você não vai ter a tranquilidade de esperar e trabalhar para que um negócio que acabou de nascer atinja então a sua maturidade. Porque você vai precisar ao longo desse percurso ter tranquilidade e ter capacidade de investir no crescimento do seu consultório. Porém, você já tomou decisões erradas e já começou no vermelho. Como consequência disso, você já sabe, né? Falta de capital para investir, falta de capital de giro para te dar tranquilidade até atingir a maturidade. E sendo assim, as alternativas que você acaba tomando são os erros básicos, como se cadastrar num convênio, e aí o resto da história você já sabe, né? Vai ter pouco lucro, mas muito atendimento para fazer, e em muitos casos você vai estar pagando para trabalhar, porque não fez um planejamento financeiro e já começou a abertura do seu consultório extremamente pressionado. Com isso, você vai ter que arcar com esses erros que faltou no planejamento ou logo no funcionamento, nos primeiros meses do seu consultório ali. Porém, pensa bem, você tem talvez pouca experiência no seu consultório, tem pouco capital, como que você vai entrar no mercado? Você está deixando o processo muito mais difícil, simplesmente porque no momento que era para você parar e planejar, você acabou pulando essa etapa e tomando decisões erradas. E é exatamente por isso que acaba aumentando a estatística que eu falei lá do Sebrae, de consultórios que fecham em menos de 2 anos. O último erro muito comum também é a falta de planejamento do marketing para a inauguração da clínica. E o pior dele é considerar então aderir e cadastrar um convênio para captar pacientes particulares. Talvez por não saber o que fazer, você acaba então se cadastrando a convênios com aquele pensamento então de conseguir, através desses pacientes, oferecer procedimentos particulares. Mas aí que começa o erro, que lá na frente você vai perceber que está tendo muito atendimento, mas pouco lucro. Afinal, ele não é o seu paciente comprante, ele é um paciente que veio por você simplesmente porque você está cadastrado no convênio e não pela qualidade do seu atendimento e do seu serviço. É um público bem diferente, afinal ele já paga um valor bem menor, que já está tudo incluso nesse valor, e a chance então de converter um paciente desse para tirar um dinheiro maior do seu próprio bolso é praticamente, a chance é quase zero. E aí, a partir daí, começa então aquele ciclo vicioso de muito atendimento e pouco retorno. Dentistas que tomam essa decisão acabam ficando presos, então, ligados ao convênio e não conseguem sair depois. E como consequência disso, precisa trabalhar muito, o valor que recebe no convênio mal dá para arcar com os custos e os gastos do consultório, eles ficam cansados, sem tempo para focar naquilo que realmente traz os pacientes particulares e traz os pacientes lucrativos. Afinal, quando você pula essa etapa de como fazer um plano de marketing para a inauguração e a construção da sua autoridade, com certeza isso vai impactar no sucesso da sua clínica. A verdade é que você não precisa aderir a nenhum convênio. Você já pode ter um fluxo de pacientes particulares logo já no primeiro mês, na primeira semana, no dia da sua inauguração. Desde que você siga um planejamento correto de marketing e tudo aquilo que vai alinhar para que você tenha esse fluxo. Aliás, você não só pode ter uma agenda cheia
durante a sua inauguração como você deve ter isso. Por isso, você vai ter que ter um planejamento muito bem feito para que no dia da sua inauguração já tenha ali várias avaliações marcadas. Mas sabe por que todos esses erros acontecem? Por um único motivo: por falta de conhecimento, sem ter uma clareza, não tem um mapa do que seguir. Por falta de conhecimento, muitos dentistas podem então estar tomando decisões ruins que acabam tornando o seu sonho um pesadelo, isso a médio e longo prazo, sem saber o porquê que está tendo sucesso ou insucesso no seu consultório. Como eu disse no início, não tem como você construir um prédio sem ter uma fundação bem feita, sem ter um bom preparo, sem ter um bom planejamento. E também não tem como você ter um consultório de sucesso se você não planejou da forma correta, se você não seguiu o passo a passo e a preparação para isso. É preciso ter um planejamento para definir esses processos, construir toda a estrutura, ter uma equipe preparada, fazer o investimento da forma correta, não gastar mais do que devia e poder, de uma forma enxuta, construir um consultório altamente lucrativo e rentável e que seja sustentável a longo prazo. Infelizmente, a faculdade não te ensina isso, ela não te ensina a empreender. Aliás, até pelo contrário, ela te ensina como trabalhar em cargos públicos, como prestar serviço para o Estado, e que é totalmente diferente de empreender. Só para você ver, eu me dei o trabalho de fazer algumas pesquisas, porque como eu me formei há 10 anos atrás, pode ser que de lá para cá teve alguma mudança no mercado, na formação dentro da odontologia e eu não estou sabendo. Então eu pesquisei aqui a grade das 3 principais e talvez as melhores faculdades do nosso país. Na primeira faculdade, a USP, atualmente considerada como a melhor do país, eu olhei na grade e não tem nenhuma matéria falando sobre gestão e empreendedorismo na odontologia. Na grade curricular da Unicamp, também não tem nada, nenhum conteúdo, nenhuma matéria relacionada à gestão. Já na Unesp, existe uma única matéria, Informática para Gestão em Odontologia, mas que não contempla nada sobre um bom planejamento de como viver e empreender na odontologia. Só para você ver, elas praticamente não abordam nada sobre gestão. E a conta é muito simples, para você entender a mensagem que eu quero te passar é que você sai da faculdade pronto para exercer sua profissão, mas com zero conhecimento de como abrir, gerenciar o seu próprio negócio. Não existe capacitação para você então preparar, abrir seu negócio, principalmente na odontologia. Qual a chance do seu negócio sobreviver nos próximos anos, sendo que você não foi preparado e não tem um conhecimento para fazer ele dar certo? O que eu desenvolvi ao longo de toda a minha experiência aqui desses últimos anos é diferente de tudo que você já viu até hoje no mercado. Eu desenvolvi um método que vai fazer então com que você possa ter a tranquilidade e a segurança de abrir seu consultório. Consultório que vai poder já estar preparado para ter lucro desde o primeiro mês, já com pacientes particulares, mesmo você sendo um recém-formado ou que você nunca tenha tido um consultório antes. É um método semelhante que grandes redes de franquias utilizam para abrirem então uma clínica ou uma unidade dentro daquele mercado. Eu criei um método chamado o Mapa do Zero à Inauguração. E nele contém uma estrutura já validada que qualquer dentista consegue então seguir e aplicar, porque ela é composta por 3 simples fases em que você precisa seguir. A primeira fase é o que eu chamo de planejamento contra os riscos. A segunda fase eu chamo de estruturação para o crescimento. E a terceira e última fase é inauguração do lucro imediato. Bom, então eu vou te explicar um pouco sobre a primeira fase do planejamento contra os riscos. Sabe aquele momento que você tem dúvida se é o momento certo de abrir seu consultório? Se você deve abrir uma sociedade, ter sócios? Se deve comprar, alugar, montar o seu próprio consultório? Ou se parte então de um projeto do zero? Se é o momento para financiá-lo, se você deve juntar mais dinheiro? É exatamente nessa fase que 90% dos dentistas não fazem as coisas da forma correta. E é onde que você precisa, então, definir o seu projeto, a sua pesquisa de mercado, verificar uma possível sociedade, avaliar se tem necessidade de fazer um financiamento, avaliar a sua arquitetura, se está alinhada com o seu público, quais são os cuidados que você precisa saber ao longo de uma obra. Exatamente por não ter ali, então, um planejamento correto, que você vai precisar, então, evitar perder fortunas com desperdícios e com os erros básicos ainda nessa fase inicial do projeto.
E principalmente, evitar com que tenha atrasos durante a inauguração da sua clínica, gerando gastos adicionais, assim como também perder mais tempo para iniciar ali as suas atividades. Mesmo que você não tenha o dinheiro total para investir na abertura do seu consultório, através dessa fase do planejamento, você vai conseguir iniciar muito mais rápido, porque você vai estar fazendo uma preparação financeira da forma certa, bem como estudar as possibilidades do como viabilizar esse projeto no seu futuro em breve. E aí, a partir desse momento, você vai tomar as decisões mais assertivas e acelerar, então, o processo de consolidação do seu consultório no mercado odontológico e na sua região. A segunda fase é o que eu chamo de estruturação para o crescimento. E essa etapa ela é fundamental para o sucesso da sua clínica, porque aqui, então, nós iremos fazer uma análise da sua realidade, mas principalmente sobre o futuro da sua clínica, uma vez que ela já esteja em funcionamento. Quando eu analiso um projeto de um consultório como um todo, eu preciso avaliar todas as etapas que serão necessárias nesse projeto, desde o planejamento inicial até já a consolidação do seu empreendimento no mercado quando já estiver funcionando. Então, quando eu analiso todo esse passo a passo, eu preciso entender qual é o cronograma de investimento de recursos que eu terei que seguir e em cada momento que eu vou ter que investir mais e em que momento que eu tenho que evitar ter gastos adicionais, para que assim não tenha nenhum impacto na sua inauguração. Imagine que tivesse um valor ali então na sua conta bancária e que pudesse te manter por 30 dias. Então a cada dia você teria um orçamento diário do que gastar. Porém você decidiu já na primeira semana extrapolar e gastar todo o dinheiro do mês. Aí eu te pergunto, como serão o restante dos seus dias até finalizar o mês, já que você não tem dinheiro para alimentar? Você concorda que você está colocando em risco a sua sobrevivência? E é exatamente isso que pode acontecer com você, quando você não tem um planejamento financeiro correto e acaba gastando mais do que deveria. Muitas vezes você empolgado, otimista com o sucesso da clínica, você acaba tendo gastos desnecessários, comprometendo ali o seu recurso financeiro e que vai poder fazer muita falta lá na frente, principalmente na fase da inauguração e nos primeiros meses de funcionamento até o seu negócio atingir uma maturidade ali no mercado. Então, aqui você deve evitar tomar decisões que vão comprometer seu financeiro, fazendo com que você entre no mercado já com dívidas, ou pior, faltando capital de giro para a sobrevivência do seu negócio e do seu consultório, e principalmente acabando com a sua paz e fazendo com que você não consiga então se estabilizar no mercado. Conheça exatamente o que deve ser obrigatório para a abertura do seu consultório e o que você pode deixar para investir no futuro, já após a inauguração. Você pode, então, reinvestir no seu consultório, crescendo e ampliando o seu consultório, assim conforme vai iniciando e gerando os resultados da sua clínica. Sendo assim, o próprio resultado da sua clínica em funcionamento vai poder financiar o seu crescimento. E aí, nessa segunda fase, você vai poder, então, ter uma estrutura pronta para que o seu consultório esteja ali saudável de forma financeira para crescer ainda mais. E já na terceira e última fase, a tão sonhada inauguração do lucro imediato. Conforme existe o velho ditado, você ganha uma guerra antes mesmo de iniciar uma batalha. E o que isso significa? O que eu quero te explicar aqui? O sucesso da sua inauguração está ligado mais às ações que vão acontecer antes da inauguração do que realmente o dia do evento. O que você precisa entender é que o sucesso do evento da inauguração será uma consequência de várias ações bem realizadas semanas antes do dia mesmo, enfim, da inauguração. E não é apenas abrir a porta do consultório e sair anunciando que já está atendendo. Não funciona assim. Aqui é necessário você seguir um plano de marketing já pronto e validado para que você, no primeiro dia da sua inauguração, já tenha ali pacientes particulares e lucrativos. E aí, com esse bom plano de marketing, que você vai poder então executar tudo aquilo que é necessário antes mesmo de inaugurar. Não só para que você tenha um fluxo de pacientes ali de forma saudável nas primeiras semanas após inaugurar, mas como você tem também uma entrada constante de novos pacientes particulares para os próximos meses. Sendo assim, você não corre o risco de fazer uma boa inauguração
ter ali nos primeiros dias um fluxo de pacientes e com o tempo isso vai diminuindo, caindo cada vez mais. E principalmente com esse plano, não vai então ter a necessidade de você se cadastrar em nenhum convênio e já começar seu consultório, já construindo a sua carteira de pacientes particulares e pacientes altamente lucrativos. Porque com o mapa do zero à inauguração, você vai conseguir aproveitar todos esses pontos fracos dos seus concorrentes e se destacar cada vez mais no mercado. E uma vez que você vai conseguir, através de uma estrutura enxuta, gerar e explorar todo o seu potencial. Eu já ajudei centenas de dentistas a abrirem e estruturarem seus consultórios, mas o gargalo que eu sinto no nosso mercado é a ausência de um mapa completo mesmo, do que o dentista deve fazer em cada uma das fases até abrir seu consultório. A odontologia é uma das áreas mais lucrativas da saúde e eu não me conformo de ver dentistas abrindo seus consultórios, passando apertos, simplesmente porque não montou da forma correta. E por isso estão pagando o preço de sofrer por erros desde o planejamento inicial. E aí começam a ter que corrigir a rota já com a clínica funcionando, ampliando os gastos e tendo muito desperdício financeiro simplesmente porque não cuidou de pontos básicos. Aliás, tudo isso aí poderia ser evitado antes. Então eu embalei todo esse meu conhecimento no meu mais novo curso online chamado Open Clinic, que te entrega um mapa com todos os passos, mostrando uma estrutura pronta e validada para você seguir, do que você tem que fazer em cada uma das fases e em cada etapa para a abertura do seu consultório. E ele foi pensado para quem realmente deseja e sabe que pode aproveitar todo o potencial do seu mercado, sendo dono do seu próprio consultório e exercendo ali a odontologia que sempre sonhou. Diferente de uma franquia que para adquirir todo esse conhecimento, você vai ter que pagar 300, 400, 500 mil reais, além de pagar royalties e inúmeras taxas todo mês, com o Open Clinic você vai ter acesso a uma estrutura já validada, um padrão para você seguir, mas com uma vantagem imbatível. Ela é flexível para você exercer a odontologia do seu jeito, da forma que você sempre sonhou. Ela é totalmente flexível e adaptada para você que quer abrir um consultório com foco em implantes, em estética, em harmonização orofacial, ortodontista, enfim, para qualquer tipo de consultório, qualquer tipo de negócio, qualquer porte de consultório. Você vai conseguir ter uma estrutura necessária para você ter lucro já no primeiro mês após a sua inauguração. Ele vai te dar a possibilidade de construir o seu próprio negócio, sua autoridade e deixar um legado no seu mercado. Agora, você sabe qual que é o valor do Open Clinic? Olha que eu preparei algo bem diferente de tudo que existe no mercado e estou aqui para te entregar ele. Ele é mais do que um plano de negócio para a abertura do seu consultório. Com ele, você vai evitar perder fortunas com erros básicos que grande parte dos dentistas cometem. Você vai evitar ter atrasos na sua inauguração, que poderão gerar gastos desnecessários. E você vai aprender a montar um consultório que esteja preparado para que tenha uma consolidação mais forte no mercado, sem ter dívidas ou comprometimento financeiro. Ter uma estrutura que possibilita já lucrar imediatamente e recuperar o mais rápido possível o seu investimento. E assim, conseguir explorar ali, todas as oportunidades que você ainda não conhece, mas que o seu mercado te oferece a partir do momento que você já está de forma profissional inserida nele. Você vai ter acesso a um roteiro de como fazer uma pesquisa de mercado, como explorar os pontos fracos dos seus concorrentes, para que você possa se destacar muito mais rápido. Você terá uma sugestão do que comprar, de quanto de estoque, quais são os equipamentos, móveis, insumo, toda a estrutura que é necessária para você inaugurar seu consultório, enxugando bastante ali seu orçamento, fazendo economias enormes, que vai fazer com que você, mesmo com estrutura mais enxuta, mantenha ali um alto padrão de qualidade. Para isso você vai ter uma planilha ali com orçamento de todo o seu consultório, para você avaliar se deve ou não fazer um financiamento. Você vai ter todo o passo a passo para a contratação da sua equipe, quais são os cargos necessários para que você tenha desde a abertura do seu consultório. Você vai ter um plano completo de marketing para a inauguração perfeita e já lucrativa, além de um checklist para garantir que seu consultório está pronto para o sucesso e que você está pronto para aproveitar todo o potencial do seu mercado. O preço oficial do Open Clinic, com todos esses materiais,
é de R$ 997. Mas hoje você não vai pagar esse valor de 997. Eu vou te dar um super desconto imperdível para você que se inscrever agora nos próximos minutos. Basta você clicar no botão aqui abaixo para você conferir a oferta especial que você vai poder aproveitar agora e evitar esses erros. Independente se você está abrindo um consultório de grande porte, se você está investindo 100, 200, 300, 500 mil reais, o Open Clinic ele vai te ajudar a evitar com que você faça todo esse planejamento, todo esse investimento e lá na frente ver que errou. Que você não corra os riscos, de errar durante a fase do planejamento, nos gastos e no investimento que é necessário, mas principalmente na fase que você vai inaugurar seu consultório. Porque pensa bem comigo aqui, se você não tiver um plano claro de marketing na sua fase de inauguração, além de você ter um volume baixo de vendas, você vai ter que fazer um novo investimento no futuro, talvez até maior ainda do que isso, para recuperar os primeiros dias ou os primeiros meses fracos de resultado do seu consultório. E aí vai ser um desperdício a mais de investimento e dependendo da sua realidade, pode ser um desperdício que pode chegar a 10, 15 mil reais, tendo que refazer várias ações que não trazem resultado. Então, por que você vai correr esse risco se você pode evitar tudo isso agora com o Open Clinic? Veja só, um financiamento feito de forma errada, nas condições erradas, pode te gerar um prejuízo de 20, 30 mil reais só em juros e taxa. E o pior, imagina você então fazendo compras desnecessárias por aquilo que você não precisa e acabar faltando recursos lá na frente na sua fase de maturação. Isso vai impactar bastante no início do seu funcionamento. Então, para que você vai correr esses riscos se você pode evitar agora com o Open Clinic? Ou por outro lado, imagina você fazendo um grande investimento, abrindo o seu consultório, depois que você vê que construiu tudo errado, no local errado, montou a sociedade errada, não fez a pesquisa de mercado de forma correta, e aí já em funcionamento, você começa a sofrer muito com a concorrência. E quando eu falo então em sociedade, imagine um cenário pior ainda, que você pode ter feito uma sociedade de forma errada e agora que você já está em funcionamento, depois de fazer um investimento tão alto, terá que pagar por um prejuízo por uma decisão que foi mal feita. Será que vale a pena então correr o risco de passar tudo isso por conta de um valor que você poderia ter investido no Open Clinic agora e evitado tudo isso? Bom, essa é uma turma inaugural, por isso eu não sei durante quanto tempo que vai permanecer com essas condições e com esse valor. Mas é certo que para as próximas turmas, esse preço já não vai ser mais o mesmo, essa condição que eu estou te oferecendo agora já não vai durar por muito tempo. Pode ser hoje, amanhã ou na próxima semana, mas esse vídeo vai acabar saindo do ar e essa oportunidade você não vai ter mais ela da mesma forma. E quando voltar, ela não vai ser mais a mesma. Então eu te aconselho fortemente que você se inscreva agora no botão aqui abaixo, tenha acesso a esse treinamento e evite gasto necessário. Mesmo que você hoje não tenha ali todo o investimento para abrir seu consultório, quanto mais cedo você iniciar o seu planejamento, menor será o seu risco e mais preparado você estará. Na fase 1 do planejamento, você já vai perceber exatamente quais são as decisões que você pode fazer para acelerar todo esse processo sem assumir grandes riscos. Ao se cadastrar, você vai receber um e-mail com as suas credenciais para ter acesso então à plataforma exclusiva, onde estão lá todas essas aulas. E essas aulas são organizadas seguindo o nosso mapa do zero à inauguração. Você vai ter acesso imediato a todas as aulas completas e objetivas, com todo o material de apoio, checklist, planilhas, roteiros, tudo aquilo que você precisa de uma forma muito prática para que você possa então iniciar o planejamento da abertura do seu consultório e tirar esse sonho do papel. As aulas já estão disponíveis e você pode assistir todas as aulas online quantas vezes quiser durante um ano. Se você tiver alguma dúvida, abaixo de cada aula você vai ter um campo ali para fazer seus comentários, fazer suas perguntas. E o nosso diferencial em qualquer um dos nossos treinamentos e que eu serei a pessoa que vou lá então individualmente esclarecer cada uma das dúvidas e dar o meu suporte ali para tudo que você precisa. O suporte acontece diretamente comigo e durante o período de um ano você vai ter acesso para qualquer dificuldade, qualquer dúvida. Se com o Open Clinic
você aprendesse o passo a passo de como juntar o dinheiro necessário para abrir seu consultório, tornando aquilo que parecia ser tão distante mais próximo, já valeria a pena? Se você conseguisse, com o menor investimento possível, explorar todo o potencial do seu mercado, se destacando mais rápido dos concorrentes, mesmo que ainda você não tenha seu consultório, já valeria a pena? Mesmo que você seja um recém-formado ou ainda não tenha uma carteira de pacientes particulares, tivesse então um passo a passo ali de como ter já pacientes para a sua inauguração, uma inauguração com agenda cheia de pacientes particulares e lucrativos, já valeria a pena? Bem, então agora você tem duas opções. A primeira é não entrar nessa turma, ignorar tudo que eu disse, abrir seu consultório da sua forma, através de tentativas, de acertos e erros, e lá na frente ver que seu dinheiro pode estar indo ralo abaixo, está fazendo dívida desnecessária, tomando decisões que vão ser prejudiciais no futuro. E quando tudo estiver indo de água abaixo, tudo bagunçado, você pode então se arrepender. Ou então você tem a possibilidade de se inscrever agora dessa turma e já ter acesso ao mapa do zero à inauguração, que nada mais é do que um atalho de um caminho 100% seguro para você abrir seu consultório e estar preparado ali para ter lucro já no primeiro mês. Um mapa que qualquer dentista consegue colocar em prática e eu realmente espero que você opte então pela essa segunda opção e que eu te encontre lá no nosso treinamento. Então, clica aqui abaixo, se inscreva lá, garanta agora a sua vaga. A gente se vê então lá dentro do curso Open Clinic na aula 1, Planejamento Estratégico. Um grande abraço e quero te encontrar logo mais. Até mais!